Olá, bom dia. Passando por aqui para a gente falar um pouquinho sobre o nosso corpo. Essa é a cereja do bolo para a gente montar qualquer look, construir qualquer guarda-roupa para a gente se sentir bem com a gente. Então, tem muitas questões relacionadas com o nosso corpo que a gente vai falar aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou Kelly Serrano, consultora de imagem, na verdade sou coach de imagem. E o meu trabalho é tirar todas essas limitações, essas crenças, essas loucuras que a gente cria, né, de padrões, de imposições, de cobranças para nós mesmas. Bom dia, meninas, tudo bem? Eu tinha prometido essa live para quarta-feira à noite e essa semana começou ótima, né? Sem rede social, sem WhatsApp e veio vindo mais um monte de coisas e eu não consegui estar aqui na quarta noite. Mas hoje, sexta de manhã, eu vim aqui. Como sempre, eu gosto de fazer as lives quando eu estou sozinha, né? Mais curtinhas, de 30 minutos, mais objetivas, pra gente valorizar o tempo, não só nosso, né? Mas o tempo de tudo na vida. Bom dia, Valquíria, tudo bem? Eu sempre falo para as minhas clientes, quando a gente vai comprar uma peça, para a gente pensar no quanto de tempo que a gente dedicou para ganhar aquele valor versus a qualidade da peça. E quantas vezes a gente vai usar essa peça. Parece uma matemática meio louca, né? Mas é isso, tudo na vida é tempo e a gente precisa valorizar ele. Então, hoje, falando de corpo, eu coloquei umas caixinhas de perguntas no domingo, se eu não me engano, e aí não consegui, obviamente, responder na segunda, por conta que a gente ficou sem o Instagram. E a parte que mais incomoda as mulheres é a barriga, né? Então a gente vai falar hoje da barriga aqui. Mas, primeiro de tudo, quando a gente vai comprar uma roupa, montar um look, o que faz a diferença? É a gente conhecer o nosso próprio corpo. Só que desde pequenas não fomos educadas a olhar o nosso corpo como ele realmente é. A gente foi educada a entender que tem um padrão de beleza e normalmente estamos fora do padrão de beleza, né? Então, o correto, o bonito, o certo é ser de uma determinada maneira. E normalmente não é a nossa maneira, não são as forminhas do nosso corpo. Isso causa muito sofrimento. Bom dia, Lu, tudo bem? Causa muito sofrimento porque a gente fica tentando uma vida inteira se encaixar num lugar onde não é nosso, ao invés de entender o que é nosso, quais são os nossos potenciais, os nossos valores, as nossas qualidades e onde a gente pode trabalhar para isso. Então, quando a gente fala em corpo, né? Bom dia, Tati. A primeira coisa que a gente vai olhar, né, é que sempre tem uma parte que ela chama mais atenção do que a outra. Então, ou vai ser o ombro, ou vai ser o seio, ou vai ser a parte do abdômen, ou vai ser o quadril, as coxas. Então, sempre tem uma parte no nosso corpo que chama mais atenção para nós mesmas. Quando a gente olha no espelho, é uma parte em evidência, né? E aí, essa evidência, a gente tem que entender essa parte em evidência, o que significa, né? E trabalhar isso dentro dos nossos próprios conceitos, da nossa própria ideia, dos nossos próprios objetivos. Então, vamos lá. Se eu tenho o ombro, né? Então, nem todo mundo tem o ombro igual ao quadril. Algumas pessoas têm ombro e quadris igual, outras pessoas têm o ombro maior, outras pessoas têm o quadril maior. O que significa isso na realidade? Significa energia feminina e masculina em equilíbrio ou em desequilíbrio. Em desequilíbrio. Essa semana foi puxada, eu ainda tô em outro ritmo. Então, quando a gente tem os ombros maiores que o quadril, nós temos mais energia masculina. Bom dia! Essa energia masculina, o que ela vai trazer pra gente? Mais impulso na vida, mais liderança, até um pouquinho mais de agressividade, tá? Então, quando a gente tem mais energia masculina, a gente se joga mais na vida para fazer acontecer,
né? A gente não espera muito o que o outro pensa, o que o outro vai falar. A gente tem uma ideia e vai lá para ação. Quando a gente tem o quadril mais largo do que os ombros, temos mais energia feminina no nosso ser. E aí, essa energia feminina, o que vai querer fazer? Fazer tudo junto, no coletivo, vai escutar a opinião do outro. Então, isso é muito importante para a gente entender até as áreas de trabalho que a gente atua, né? Nessa parte do acolher, do trazer, do fazer em equipe e do líder que vai ser mais autoritário e tudo mais. Obviamente que nada é uma única coisa. Então a gente não vai olhar só o ombro, né, o nosso ou pior, o do outro para julgar. Longe disso. A gente tá entendendo as partes do nosso corpo. E eu sempre falo nas consultorias que a consultoria ela é um quebra-cabeça, né? Então a gente vai entendendo, vai olhando as peças, vai separando elas, vai agrupando e ao término a gente tem aquele quadro, né? Bonito, que a gente entende qual é o desenho, o que significa, e isso tudo é com a gente. Então não adianta só olhar um aspecto, o ombro ou o quadril, tem outros tantos, tem até do rosto, mas hoje eu vim falar aqui, ó, do pescoço para baixo do corpo, tá? Então muitas vezes a gente entende assim, a pessoa tem o quadril, acabei de atender uma cliente que falou isso, eu sempre achei que o meu quadril fosse assim por conta da família do meu pai, porque eu sempre ouvi isso. Isso é um problema, a gente cresce escutando coisas que a gente acredita e a gente transforma isso numa realidade. Quando a gente vai para análise técnica, né, e nós somos para análise técnica online, no coletivo, que foi um curso que eu lancei em julho. A hora que ela fez a análise técnica dela, ela falou, Kelly, eu não acredito, o meu ombro é igual ao meu quadril. E aí, o que significa o ombro igual ao quadril? As energias estão equilibradas, a masculina e a feminina. Tanto essa de impulso de ser líder, quanto a de acolher, de fazer as coisas mais em grupo, tá? De escutar mais o outro. E ela falou assim, eu não acredito, porque eu sempre achei que o meu quadril fosse maior. Porque a gente sempre vai tender também a olhar em 2D, né? Então a gente olha de frente pro espelho e é bacana a gente olhar sempre no 360. Então às vezes o meu ombro, né, parece mais estreito que o meu quadril e ele não é. Isso pode ser uma questão dos ossos mais finos, pode ser uma questão de eu ter pouco seio e mais glúteo. Então visualmente a área maior é a área da parte de baixo do corpo. Então, bom dia. Então, a gente sempre precisa verificar a gente por completo. E aí, o que acontece? Quando fala a gente, né? Consultora de imagem, quando as pessoas que trabalham com isso vai fazer um post, precisa ser simples e objetivo. E aí vem um fragmento de um assunto. E a gente está aqui trabalhando não um fragmento. A gente está trabalhando a gente inteira. Então, é bom a gente entender que o corpo, cada partinha do corpo vai comunicar uma coisa. Como eu disse lá no comecinho da live, bom dia, Fernanda, a maior parte das mulheres reclamaram da barriga, né? E por que reclamaram da barriga? Porque é instituído que tem que ser a barriga negativa, né? Barriga negativa, super magra e tal. E o que acontece? Quando a gente fica nessa, né, de querer só o estético, a gente não raciocina, não internaliza, não traz para consciência o que realmente significa. E aí, tudo isso que eu tô falando para vocês de energia masculina, feminina e tudo mais, está dentro da gente. Tudo funciona assim, igual o dia à noite, mas sem essas polaridades do bom e do ruim. Porque se a gente pensar no dia e na noite, a gente tem várias fotos desse momento, né? Várias paisagens desse momento, e são paisagens interessantes. Então não dá para falar que a noite é boa e o dia é ruim ou vice-versa. Precisamos dos dois, precisamos descansar e precisamos do sol para deixar a gente ativo, né? Então, o corpo é outro depois de 2 filhos. Eu vou falar disso, Tati. Não é por conta da gestação que o corpo muda, tá? Eu vou chegar nesse ponto. Então, quando a gente fala da barriga especificamente, a barriga é aquele pedacinho que fica embaixo do umbigo e em cima do quadril, né? É a famosa pochete. Quando ela
está saliente, e vocês podem perceber que tem mulheres, pra gente entrar aqui, não, é gordura, não é especificamente isso, tá? Então, vamos abrir um pouquinho mais a mente, que o negócio aqui é um pouquinho mais profundo. Então, quando vocês podem ver, tem mulheres magérrimas com a barriga saliente, né? Com aquela saliência, não é reto, é saliente. E dependente do tamanho, do peso que a gente tem, dá pra ver se o corpo é mais harmônico ou se tem aquela barriguinha estufadinha saliente. Quando a barriga está estufadinha saliente, a gente precisa prestar atenção qual assunto que a gente tá literalmente empurrando com a barriga. Fica a dica, tá? Então prestem atenção na barriga de vocês quando elas estão salientes. Bom dia, porque isso tudo é energia. E tudo, nosso corpo, nosso rosto, e eu vou dar exemplo aqui falando da maternidade, que é maravilhoso, tá? Pode ver, um lado do rosto nunca é igual ao outro. Por quê? Porque a gente está em constante mutação. E essa mutação tem relação com como a gente pensa, age e vive. Tudo que a gente pensa, a gente concretiza, tá? Então, maternidade excelente. Primeiro passo é o seio, né? Então, a gente amamenta, o seio se prepara para amamentação. Normalmente, ele aumenta o tamanho. E aí... Já veio os 4 assuntos que você tá empurrando com a barriga, Tati? Então, a gente precisa pensar nisso. Então, o seio aumenta o volume pra gente amamentar, nutrir a vida nova. Só que tem pessoas que com a maternidade vai assumir uma postura, uma consciência, um jeito de viver muito racional. Eu preciso fazer essa vida... Como diria a minha avó, vingar. Eu sou responsável por essa vida. Bom dia, meninas. E aí, quando eu tenho na minha mente que eu tenho responsabilidade com essa vida, normalmente o meu seio, depois da amamentação, vai murchar. E quando eu tenho aquele amor infinito, entenda, quando eu tenho responsabilidade não significa que eu não tenho amor, mas quando o foco da maternidade é aquele amor infinito, aquela coisa, ai que delícia, eu não estou presa em ser a responsável por aquela vida, o meu seio tende a aumentar. Então, a gente pode sim mudar as formas do nosso corpo. E se a gente não entende as formas do nosso corpo e todos esses potenciais que eles comunicam sobre nós mesmas, a gente nunca vai estar bem vestida para nós. Porque o bem vestido é tão relativo quanto a beleza. O bem vestido é eu me vestir e me sentir segura, bela para mim mesma. Né? Eu me sentir confortável comigo. Então, se eu não entendo as formas do meu corpo e por que é de um jeito, por que é do outro, que eu, num pensamento contínuo, intenso e verdadeiro, eu consigo mudar as formas do meu corpo, eu não vou conseguir me vestir nunca bem. Porque eu sempre vou olhar a vizinha, a vitrine, a influencer e vou querer me vestir como ela, porque eu não tô olhando pra dentro. Eu só tô querendo copiar desejos que eu nem tenho a consciência de quais são do que eu vejo, tá? Então, quando a gente tem essa consciência das partes do nosso corpo, né? A gente vai entendendo os nossos potenciais. Então, pensar se meu ombro é maior, eu tenho mais liderança, isso tem a ver com o meu trabalho, tem a ver com a minha vida, eu tô no trilho certo. Agora, se isso é maior, comunica isso. Eu quero diminuir. Ai, não, eu sou muito forte. Eu quero dar uma diminuidinha nesse assunto. Ou eu quero potencializar essa característica. Aí a gente vai escolher a roupa para isso, certo? Para tudo tem uma roupa que vai aumentar o potencial da sua característica. E para tudo vai ter uma peça que vai suavizar o potencial da sua característica. O que você deseja? Eu tenho uma cliente que eu estava conversando com ela poucos dias atrás, ela falou assim, Kelly, então no final das contas, nós somos, né, a maneira como a gente se veste, como a gente faz a maquiagem, corta o cabelo e tudo mais, nós somos a própria mandala de cocriação. É isso. E eu sei que esse assunto é muito complexo, muito denso, então por isso que eu vim só trazendo umas partinhas do corpo aqui pra gente entender que tem muito mais por trás do que só uma roupinha pra colocar, pra combinar com a outra. Não é.
é tudo que a gente realmente quer ser, e entender quem a gente é faz a gente chegar no ponto, né, onde a gente deseja. Então, ó, eu tenho ombro largo e tô usando babadinho. Só que aí você vai no ombro, né? Só que aí você uma golinha fechada, faz volume, né? Uma textura. E aí você pega um post e fala: "Não, mas o post estava escrito que não pode". Esse é o ponto. Nada não pode e nada tudo pode. Depende do seu momento, depende do seu corpo, dos seus potenciais, o que você quer enaltecer ou suavizar. Então, eu vou falar muito disso no workshop de morfologia, onde a gente vai trabalhar tudo. A nossa escala óssea, porque isso é muito importante para a gente definir as estampas que deixam a gente... Sabe quando a gente olha uma mulher e fala, nossa, ela tá tipo calça jeans e camiseta, mas tá tão interessante. O que deixa ela tão interessante? Então, são esses detalhes, né? A gente entender o nosso corpo e saber o que a gente quer comunicar e se a gente usar uma roupa ou outra para isso. A gente entender os detalhes, como os tipos de estampa, os tecidos, tudo que realmente conecta com a nossa verdade, com quem a gente deseja ser e fazer esse conjunto. Então, vamos falar da escala óssea, tá? Que isso é muito importante para a gente definir muitas coisas no nosso look. A gente vai falar sobre essas proporções verticais e horizontais, e não só as proporções, mas o que cada parte do corpo significa. Lembra que eu falei que o ombro tem essa energia masculina do líder, de ser mais ativo, né, mais imperativo até, mas a gente não pode avaliar só uma parte do corpo. A panturrilha também traz um pouco disso, das pessoas que, né, as panturrilhas mais mais grossas, as panturrilhas mais musculosas naturalmente, né? Elas vão trazer essa questão da pessoa que tem esse impulso para a vida, que se joga, que quer fazer, quer realizar. Então, a gente vai fazer essa visão mais ampla do corpo inteiro, né? Para entender os nossos potenciais e, depois de entender os potenciais, fazer uma lista do que realmente a gente deseja com aquilo. A gente quer aumentar ou suavizar essa comunicação. Isso é bom ou ruim pra gente? A gente fazer esse exercício, tá? Depois das análises técnicas, pra gente definir quais são as peças. E aí vamos terminar com montagem de looks, compensações, porque talvez eu queira potencializar o meu ombro, mas eu não tô potencializando o meu ombro de uma maneira forte. Eu tô com um babadinho, suave, interessante. Como será que tá a minha parte de baixo? Tá forte, firme, ou ela tá mais suave, mais ampla também, trazendo essa delicadeza. Então, tudo isso eu vou explicar com calma, detalhe por detalhe, no workshop de morfologia que vai acontecer no sábado, dia 23 de outubro. Mas eu quero saber se alguém aqui tem alguma dúvida, tá? Sobre essas questões que o corpo é muito mais do que só genética. Então, normalmente a pessoa fala assim, que nem eu comentei da minha cliente, é todo o corpo da família do meu pai. Normalmente, quando a gente tem alguma parte do corpo, do rosto, alguma característica muito similar a alguém da nossa família, ou toda um clã inteiro, né? Toda da família do meu pai, significa que a gente tem esta maneira de pensar igual. Eu fiz até um post há uns 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, acho que 2 anos atrás, colocando metade do meu rosto e metade do rosto do meu pai. E todo mundo ficou impressionado de como é igual. Só que não é o rosto que é igual. Nós somos muito parecidos. Temos diferenças sim, mas na maior parte, né, da maneira de ser, pensar e viver, somos muito parecidos. E isso faz a gente ter um ombro, um quadril, um seio, um braço, né? De um jeito ou de outro, não só o rosto. E a gente consegue sim modelar todo o nosso corpo. Óbvio que não é assim, pensei e mudei meu pensamento agora e meu corpo vai mudar imediatamente. Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona, precisa ser muito intenso e ter um tempo, né, para o corpo, para as células entenderem e irem modificando. Da mesma maneira do lance da amamentação, né? Não é do dia para a noite que acontece nem o seio estar preparado para amamentar, nem ele ficar, né, maior ou secar.
ele demanda um tempo, essas mudanças. E aí, quem nunca ouviu falar, depois que ela deu à luz, o quadril aumentou. O quadril aumentou porque ela deu à luz? Não. Por quê? Porque ela trouxe mais energia feminina com esse momento importante para a vida dela, para o corpo, né? Não é só para o externo, para o interno também. Então trouxe mais equilíbrio. Saiu tanto daquela energia masculina e trouxe mais energia feminina. Então sim, o nosso corpo muda. É possível a gente mudar o nosso corpo, mas a gente precisa compreender um pouquinho mais de tudo isso que a gente sente e nem tá percebendo. A gente só vive num piloto automático sem se dar conta, né, do que realmente está acontecendo lá internamente e que às vezes incomoda muito a gente. Então, um exemplo, quem aqui está satisfeita com o braço? Então, depois da barriga, o braço é o segundo, né? É a segunda parte do corpo que mais aparece como, eu não gosto do meu braço, eu quero esconder o meu braço é gordo. E aí, por que que o braço pode, e às vezes acontece bem isso, o braço ele não é nem proporcional, ele é maiorzinho mesmo do que o resto do cotovelo para baixo, ou até proporcional ao corpo, que isso é muito importante. A gente sempre pensar na gente proporcionalmente a nós mesmos, e não com o outro. Já aconteceu numa live, uma moça falou assim, e a minha perna que é fina? Aí eu perguntei pra ela, sua perna é fina, referente à sua coxa, referente ao seu quadril, referente aos seus ombros ou referente à vizinha? Porque a gente sempre tá se comparando. Isso é um erro muito ruim, muito errado mesmo que a gente faz, um hábito péssimo que a gente precisa aprender a quebrar. E ela falou assim, ninguém... porque minha mãe sempre falou que minha perna é fina. Então a gente precisa trazer de onde esses incômodos vêm e entender cada parte do corpo para a gente trabalhar melhor a nossa tranquilidade, a nossa prosperidade, porque prosperidade vem de felicidade, de bem-estar, de muitos aspectos de saúde e de dinheiro também. Mas como tudo é energia, tá tudo interligado, certo? Então, voltando a falar do braço. Quando o braço, né, ele é mais grosso, significa que a gente está guardando ali alguma insatisfação com as nossas conquistas e realizações. Viu como tem muita questão aí pra gente parar, analisar, e só conversar aqui na live não vai trazer todas as informações para você, todas as ferramentas para te ajudar a compreender o seu corpo, né? Para você começar a desamarrar alguns nós e seguir mais livre. E eu sei também que é um tema muito complexo para uma sexta-feira de manhã, né? Podia ser algo mais leve, só que não. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa escrito aqui. Como eu falei no começo, eu gosto de lives curtas. Eu vim hoje mais deixar uma provocação para tirar você desse lugar óbvio, confortável e nada legal, onde a gente pensa que sou assim, vivo assim, vou morrer assim, essa coisa estática. Não somos estáticos, estamos aqui para evoluir em todos os sentidos. E o corpo é prova disso. Então, fica aqui o meu convite para você conhecer um pouquinho mais do seu corpo nesse workshop de morfologia corporal, para você compreender seus potenciais, para você criar uma lista do que você deseja, né? Criar realmente um panorama de para qual caminho você quer ir. E eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho esse ombro largo, eu tenho a voz mais grossa, eu tenho muita energia masculina no meu corpo. O meu cabelo, eu normalmente gosto dele mais curtinho, porque eu acho prático, isso também é uma característica mais masculina. E compreendendo tudo isso, eu vou trazer sempre algo mais suave, mais delicado, porque isso também faz parte da minha essência e eu quero que isso aflore. Então, pérola, babadinho, uma cor mais clarinha. E eu, como muitas mulheres, eu escuto muito, eu quero uma imagem forte. E isso começou a me pegar quando minha filha estava fazendo uma tarefa de casa e tinha que desenhar a mãe, e ela me desenhou trabalhando dentro de uma loja, e falou, mãe, que cor que eu te pinto? Aí eu falei, você escolhe? E ela falou, mãe, você sempre está com roupas escuras. E isso, o escuro, tem essa coisa do distanciamento. E aí eu fiquei pensando, será? Será que é isso mesmo?
Eu tenho uma cliente que veio por indicação, ela falou, quando eu olhei o seu Instagram, eu fiquei meio com receio de te contratar por conta dessa força toda. E aí eu venho observando desde então que sempre quando vem desejo de imagem, as mulheres colocam assim, força, eu quero comunicar força. E esse desejo de ser forte vem de um medo de ser diminuída, de ser maltratada. E a gente precisa aprender a trabalhar melhor essa força, porque a gente não precisa ser forte, a gente não precisa carregar pesos, né? Porque o forte carrega pesos. A gente precisa trabalhar mais a nossa inteligência emocional. Primeiro com a gente, porque quando a gente tá bem, a gente lida com tudo de outra maneira, e depois com o outro, porque quem agride a gente realmente não se ama, não se gosta, e tem muito mais por trás do que a gente pode imaginar. Sempre quem tá atacando, na verdade, tá se defendendo. E a partir deste momento eu tenho trabalhado muito mais essa questão de ser feminina. A gente não vai fazer mais ou menos sucesso porque a gente tem traços de delicadeza, suavidade e feminilidade, bem pelo contrário. A gente tem características femininas que a gente precisa aprender a usar mais para deixar esse mundo um lugar melhor. Nem que seja dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Então, vem aprender um pouquinho mais de tudo que você é e o que você quer potencializar ou suavizar na sua imagem, dia 23/10, no workshop online. O link está na descrição do meu perfil, @Kelly Serrano Consultoria. É só clicar lá que tem todas as informações, tá bom? Sim, mas até para incluir acessórios, querida, a gente precisa saber da nossa estrutura, precisa compreender as roupas que a gente vai usar, porque senão a gente pode errar na medida, né? E eu não tô falando na quantidade, mas exatamente no tamanho. Então, às vezes eu tenho uma peça que ela não comunica exatamente o que eu desejo, ela não se conecta com a minha imagem, porque ela não tem o tamanho, ou a forma, ou o material que vai trazer o melhor de mim à tona, tá? Então, olha, lembra que eu falei da feminilidade? Olha só. Apesar desse brinco, né, ele ter essa pegada mais forte, ele é todo de pérola, que é delicado, né? E o meu anel, ele é redondo. E o círculo representa o feminino, representa o divino. Aí você fala, que loucura, como assim o divino? Nós somos as únicas que damos a luz. Então, a gente também tem esse divino na gente. Toda forma, todo material tem uma comunicação. É tão extenso esse assunto que eu vou vir várias vezes para falar disso, tá? Um exemplo é que, olha, o meu anel tá no dedo médio. E você já parou para pensar que para cada vontade que você tem, porque cada uma gosta de usar o anel em um dedo, cada dedo tem uma relação com o que a gente pensa, com o que a gente está desejando no momento comunicar. E eu vou fazer outra live só para falar disso, tá bom? Dos dedos da mão, dos anéis, de como a gente trabalha com isso, certo? Muito obrigada, meninas, pela presença de vocês. Ficamos nossa meia horinha de manhã aqui juntas. Eu vou deixar um dia fixo, mas para deixar esse dia fixo, eu vou fazer um questionário lá no Stories. Qual que é o melhor dia e qual é o melhor horário pra gente fazer essa live pela manhã, tá bom? Ó, um beijo para vocês, gratidão e excelente final de semana.